Olá, bem-vindos à Sinal TV e a uma entrevista especial. Hoje em estúdio temos o Presidente da Câmara Municipal de Chaves, o arquiteto António Cabeleira, para nos falar do primeiro ano do seu mandato enquanto Presidente da Câmara. A entrevista é uma parceria entre a Sinal TV e a Rádio Renascença. Temos também connosco em estúdio a jornalista Olímpia Mairos e em conjunto faremos as questões ao Sr. Presidente da Câmara, António Cabeleira. Olímpia, passo-lhe a palavra. Arquiteto António Cabeleira, muito obrigada por ter acedido a este convite. É inevitável começarmos pelo princípio. Há um ano ganhou a Câmara de Chaves. A verdade é que foi sem maioria absoluta. Teve que fazer uma coligação com o atual vereador João Neves para que a Câmara, no fundo, fosse governável. Como é que avalia este acordo? Muito boa tarde. Obrigado. Eu é que agradeço o convite. É um prazer poder estar a comunicar com os chavienses, seja em que circunstâncias for, e através da Sinal TV é uma excelente forma de poder comunicar com os chavienses e poder explicar aquilo que tem sido o nosso trabalho. Deixem-me só, antes, e sem querer, não quero fugir à pergunta, dizer que tem sido um prazer trabalhar como Presidente da Câmara, embora o tivesse feito já com um bom empenho, pelo menos na minha avaliação, durante os 12 anos em que fui Vice-Presidente da Câmara com o Dr. João Batista, mas hoje como Presidente, com responsabilidades um pouco acrescidas, tem sido um prazer trabalhar para os chavienses e lutar para que Chaves continue a ser o lugar dos nossos sonhos. E tenho feito com o maior gosto, apesar das circunstâncias, quer mundiais, nacionais e naturalmente em Chaves, não serem as ideais. É bom ser-se autarca em período de abundância, não é tão bom ser-se em períodos de dificuldades, mas mesmo assim Mas é aí que se diz que se vêem os bons autárquicos. Sinto-me bem e acho que do esforço que se vai fazendo o trabalho irá dar alguns frutos. Relativamente ao acordo que o Executivo do PSD, eleito pelo PSD, os membros, o Presidente da Câmara e os vereadores, tivemos que realizar com o vereador eleito pela lista do Movimento Autárquico Independente. Era absolutamente necessário. A legislação não consegue mudar. Há uns bons 20 anos que na Assembleia da República se discute a forma de eleger o Presidente da Câmara e a forma de construir maiorias para que não hajam conflitos. Constantemente os partidos do arco do poder, como é habitual dizer-se, a definirem que só devia ser eleito o Presidente da Câmara e depois ele escolheria o Executivo Municipal e não haveria lugar a haver vereadores ditos da oposição. Isto é, de facto, uma coisa que só Portugal é que tem, em que alguém que faz parte do Executivo, mas está no Executivo para fazer oposição. Ora, nós interpretamos sempre os Executivos como sendo alguém que está numa atividade proativa para ajudar a desenvolver, para ajudar a resolver os problemas dos cidadãos e não para criar circunstâncias de dificuldades. Este acordo foi, como disse, então, fundamental. Sem o acordo não era possível gerir a Câmara, porque as delegações de poder necessárias para a gestão do dia-a-dia não tinham sido concretizadas e a gestão diária era um castigo, digamos assim, porque até para mandar tapar um buraco de uma rua era preciso levar o assunto à reunião de Câmara. Isso é impossível, isso não se governa, isso é a legislação que está mal feita, mas é assim que está e é com esta que foi com esta que nos candidatamos e não nos podemos queixar, porque quando nos candidatamos sabemos quais são as leis e em que circunstâncias se vai trabalhar. Portanto, não me estou a queixar disso, estou a queixar é que realmente era impossível. Relativamente ao acordo, tem corrido bem, o Sr. Vereador João Neves tem-se integrado bem na equipa, estamos basicamente de acordo com os assuntos que são discutidos e expostos. Fazemos reuniões de coordenação para acertar naturalmente os assuntos previamente, mas não tenho sentido qualquer dificuldade, antes pelo contrário, colabora e quantas vezes depois das situações expostas anui logo e as coisas são
felizmente para os flavienses, são resolvidas a contento. O dia-a-dia da gestão camarária, no fundo, seria diferente se o PSD fosse maioria absoluta? Hoje não seria substancialmente diferente. Teríamos partido para este mandato de uma forma diferente, porque não teria havido necessidade de ter feito o acordo, mas não é por aí. Eventualmente, tinha ideias, transportava comigo ideias para concretizar de forma diferente, que em função do resultado eleitoral não foi possível. Desde logo, por exemplo, na Assembleia Municipal, é habitual, em Chaves e no país todo, só o Presidente da Câmara que fala. E eu entendo isso que não é muito correto. Os vereadores também deviam falar, porque se há áreas de intervenção que estão distribuídas, essas áreas de intervenção, sempre que um assunto determinado fosse da área de um vereador, ele podia expor o assunto à Assembleia Municipal e ajudar a discuti-lo. Isto não é menorizar o papel do Presidente da Câmara, antes, pelo contrário, é valorizar o papel dos vereadores, que é isso que se pretende. Porquê é que não foi feito, podem-me perguntar. Não foi feito porque alguém poderia vir dizer que era o Presidente que não se estava a sentir à vontade para discutir os assuntos todos. E então não foi este ainda o momento para introduzir esta novidade da forma de conduzir a Assembleia Municipal. A minha experiência, a curta experiência como deputado, ajudou-me a construir este tipo de ideias. Na Assembleia da República, uma boa parte dos assuntos não é o Primeiro-Ministro que os apresenta, são os ministros, e são os ministros que os discutem, e o que é lógico, porque não há super-homens. O Primeiro-Ministro não é o super-homem, o Presidente da Câmara não é um super-homem. Não é a pessoa que tem que conhecer os dossiês todos com detalhe, porque não tem capacidade humana para o fazer, porque se uma Câmara como o Chaves tem necessidade de ter o Presidente em regime de permanência, mais os 3 vereadores em regime de permanência, é porque os assuntos assim o exigem, porque senão não faria sentido. Estaria só o Presidente, eventualmente o Vice-Presidente, em regime de permanência e os outros iam só às reuniões de Câmara. Assim, mas concretizando a sua resposta, o acordo tem corrido bem, todos estamos a tentar fazer uma gestão proativa, a tentar resolver o problema das pessoas, e o Sr. Vereador Neves tem-se empenhado a ajudar a resolver o problema dos flavienses. Para fecharmos este capítulo, pergunto-lhe apenas como se tem comportado a oposição socialista no Executivo. Tem pugnado pelo desenvolvimento do Conselho ou é um entrave a esse desenvolvimento? De certa forma, há pouco dei a resposta, porque esta forma dos executivos municipais, em que há vereadores que se intitulam de oposição, leva sempre a que quem não tem a obrigação de gerir faça sempre uma gestão populista. Eu já apelidei, nesta última reunião de Câmara, que discutimos o plano e o orçamento para 2015, eu apelidei as políticas do Partido Socialista de sol na eira e chuva no naval, um pouco aquilo que já tinha dado na conferência de imprensa. E são um pouco por aí. Sempre que há uma proposta que de alguma forma a Câmara apresente para aumentar a receita, um ligeiro aumento de uma taxa qualquer que ela seja, ou de uma tarifa, o Partido Socialista é naturalmente contra, porque está-se a viver mal, não se pode penalizar mais a vida das pessoas, portanto não pode haver aumento de taxas ou tarifas, independentemente de, em algumas circunstâncias, por exemplo, nas tarifas da água, o nosso déficit de exploração, em conjunto, água, saneamento, resíduos sólidos, no ano passado foi cerca de 2 milhões de euros de déficit de exploração. Ora, o que é extraordinariamente grande, quando com 2 milhões de euros conseguíamos fazer grandes investimentos, desde logo um pavilhão municipal por ano, ou em 2 anos uma nova piscina. Portanto, reparem do que estamos a falar, repavimentar ruas, etc. No que diz respeito a fazer propostas, é ao contrário, é chuva, portanto, é o sol na eira. O sol na eira não há nada, é tudo bom, sempre sol. Não se aumenta a carga fiscal, não se aumentam as tarifas, é tudo maravilha. Chuva no naval,
benefícios para distribuir, aumentar o número de bolsas de estudo para os estudantes do ensino superior, aumentar benefícios sociais para as famílias em dificuldade, pagar medicamentos às pessoas com dificuldade, a parte não comparticipada, construir equipamentos, infraestruturas, fazer grandes protocolos com as freguesias e, em simultâneo com isto tudo, há uma dívida que tem que ser paga. Como é que se pode pagar uma dívida, que podemos falar nela e com toda a clareza, sem problema nenhum. Mas como é que se pode? A realidade de hoje, nós estamos em 2014 e temos uma dívida. E temos que continuar a preocupar-nos com o desenvolvimento do Conselho. E não podemos agravar, por pouco que seja, as taxas do IMI e outras semelhantes. Como é que se resolve? Alguém terá aqui alguma varinha mágica para dizer conseguem-se obter receitas para continuar a pagar a dívida, que é alguém com bom nome paga as suas dívidas. E manter uma capacidade de infraestruturação e de equipamento do Conselho. E, por outro lado, sem obter receitas adicionais. Há aqui algum milagre que eu não consigo descrutinar e como não tenho essa capacidade de fazer milagres, tenho que fazer a gestão o mais racional possível, sem tornar a vida das pessoas mais difícil. Com este pequeno aumento do IMI, não se está a tornar a vida das pessoas mais difícil, porque o aumento é pequeno para os bens patrimoniais. Primeiro só paga IMI quem tem bens patrimoniais imóveis. Para os bens patrimoniais imóveis de valor baixo, o aumento é muito pequeno. Portanto, não estamos a transformar a vida das famílias mais carenciadas numa vida pior. Antes, pelo contrário, estamos a tentar melhorar a vida das pessoas. O Sr. Presidente já falou aí da dívida, nesse tema. A Câmara Municipal de Chaves teve que recorrer a um processo de saneamento financeiro de cerca de 20 milhões de euros para garantir a normalidade da gestão do município. Em que situação é que se encontra a saúde financeira do município e quando tomou posse o Partido Socialista e o Movimento Autárquico Independente pediram uma auditoria às contas da Câmara Municipal? Porque é que essa auditoria nunca foi feita? O PS nunca chegou a formalizar esse pedido de auditoria? O PS formalizou e o Movimento Autárquico Independente também formalizou e a proposta chegou a ser aprovada em reunião de Câmara. Depois não foi concretizada porque as propostas que são feitas, é uma ideia, mas não tem um caderno de encargos subjacente, nem um valor de referência de custo. Na construção desse caderno de encargos e do custo de referência, depois, mais tarde, a Câmara veio a anular a decisão anterior e não fazer auditoria. E porquê é que não há nenhuma necessidade de fazer auditoria? Eu assumo por inteiro a minha cota de responsabilidade da dívida que temos. Eu sou solidário e sou corresponsável da gestão dos últimos 12 anos no município de Chaves. De alma inteira com o Dr. João Batista, sempre assim foi. O que eu disse e expliquei à situação em que chegamos na Assembleia Municipal, e explico naturalmente aos florienses, foi uma gestão de oportunidade. Tivemos um quadro comunitário de apoio que deu possibilidade ao município de Chaves de fazer muitas e boas candidaturas. Apesar da taxa de comparticipação ser em alguns casos, ter chegado aos 85%, não invalida que não tenhamos que ter os 15%. Chaves conquistou muitas candidaturas ao longo destes anos. Por exemplo, uma coisa que as pessoas só valorizam quando não têm, quando passam a ter, já não valorizam mais, desvalorizam. Redes de saneamento básico, sobretudo em meio rural. Fizemos, nos últimos 12 anos, o dobro
mais do dobro de redes de saneamento que tinham sido feitos nos 25 anos anteriores. Nós mais do que triplicamos a rede de saneamento nas aldeias. E não só nas aldeias. É bom lembrar, por exemplo, que a freguesia urbana da Madalena não tinha rede de saneamento numa boa parte da freguesia. E foi feito e custou 1 milhão e tal euros. Portanto, foi até dos maiores investimentos em redes. Cada aldeia depende do nível, da dimensão da aldeia, mas anda aí pelos 250 mil a 300 mil euros. A Madalena, a grande extensão que teve foi 1 milhão de euros. Toda esta gestão de oportunidade levou a que algumas situações não tivessem sido pagas. E onde se acumulou a grande dívida foi na gestão do sistema multimunicipal de águas e águas residuais de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este sistema multimunicipal foi muito mal construído. Nós, desde o início, e aí na altura, eu e o Dr. João Batista fazíamos parte do Executivo Municipal e votamos contra a proposta que entretanto, o então Presidente da Câmara tinha apresentado. E votamos contra de uma forma fundamentada. Nós nunca nos limitávamos a votar contra sem apresentar alternativa e sem apresentar alternativas que não levavam a onerar as contas da Câmara Municipal. A proposta que nós fizemos, devidamente fundamentada, é que a Câmara de Chaves não aderisse ao sistema multimunicipal de águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas que, em conjunto com os outros municípios do Alto Tâmega, criássemos uma empresa intermunicipal do Alto Tâmega, tivesse como objeto ambiente, associando nesta situação de ambiente a produção de energia elétrica. E, como sabem, temos a nossa empresa intermunicipal, que é das melhores empresas, é capaz, provavelmente, não tenho dados que me levem a dizer isso, mas será provavelmente a melhor empresa intermunicipal do país, com a grande rentabilidade que tem. E nós, se tivéssemos associado um setor que supostamente é deficitário, que é o das águas e do saneamento, a um que é lucrativo, que é a produção de energia elétrica, podíamos ter o nível de satisfação da população do Alto Tâmega ainda num grau superior, sem ter que aumentar as tarifas, o custo da água e do saneamento. Foi esta a nossa proposta. E que é que isto ia custar mais à Câmara Municipal de Chaves? Zero. E não estávamos com esta dificuldade. Se fosse só o município de Chaves a ter conflitos com a empresa Águas de Trás-os-Montes, alguém podia estar a dizer, neste caso nós é que vamos com o passo certo e os outros vão com o passo errado. Não, vamos todos com o passo certo, porque não há nenhuma Câmara do sistema multimunicipal de águas de Trás-os-Montes e Alto Douro que não tenha conflitos com a empresa. Desde logo, a tarifa que começou a 49 cêntimos por metro cúbico está hoje a 69 cêntimos, num aumento que não tem justificação de acordo com as regras normais de construção de um preço. Tem 51% de capital social, portanto, decidem em Assembleia Geral o preço das coisas. Foi esta gestão de oportunidade que nós temos a dívida concentrada nesse sistema multimunicipal e no outro, que levou a uma grande valorização ambiental. Assim não há como dizer o contrário. Acabaram as lixeiras no país e aí, na altura, foi um grande avanço em termos ambientais no país. Mas não sei se o país tinha economia para suportar esta grande valorização ambiental. Às vezes há países que não atingem um determinado patamar porque não têm sustentabilidade para atingir esse patamar. Portugal atingiu esse patamar, temos uma grande qualidade ambiental, infelizmente se vai havendo algum lixo até espalhado na paisagem, isso deve-se a uma falta de civismo e não a problemas de funcionamento do sistema. Mas também é caro e também nos gera um déficit considerável e a dívida da Câmara está concentrada basicamente nessas duas empresas. Qual é o valor? Exatamente qual? O valor em conjunto das duas empresas anda à volta... só destas duas empresas anda à volta dos 25, 26 milhões de euros.
Só destas duas empresas. Então, o porquê do saneamento financeiro? O saneamento financeiro tem como objetivo não ter dívidas de curto prazo. É este o meu entendimento pessoal. Também estamos perante uma circunstância que mudou a legislação. Entrou em vigor em 2014 regras orçamentais diferentes das anteriores. E nós não podemos acumular mais dívida. Então, entendi que a melhor solução é acabar com as dívidas de curto prazo. E ao acabar com as dívidas de curto prazo, sabemos o que devemos à banca, quais são as obrigações mensais e anuais em pagamento de juros e amortização do capital emprestado e sabemos o que nos sobra para investimento. E, como alguém de bem, só deve gastar o dinheiro que tem. E é essa a gestão que eu quero fazer, sempre que haja possibilidade de pedir dinheiro emprestado à banca para fazer investimento excepcional, não deixarei de o fazer, porque uma boa gestão não é aquela que não tem dívidas. Uma boa gestão é aquela que, contraindo dívidas, tem capacidade de as pagar. Atenção, porque pode dar a ideia daqui de uma visão miserabilista de que não se devem ter dívidas. Devem. Os empresários que não têm dívidas devem ter uma felicidade muito grande porque tiveram uma herança grande para poder investir, porque, de uma maneira geral, mesmo nas grandes empresas, continuam a contrair empréstimos na banca para fazer investimentos excepcionais, para modernizar as empresas, e é assim que deve ser em relação à gestão municipal da mesma forma. Só que sabemos o que devemos e quando devemos pagar. A dívida nunca deve estar nas empresas. A Câmara devendo dinheiro às empresas pode tornar as empresas ineficazes e aí nós não estamos a contribuir para construir uma sociedade sólida, podemos estar a construir para que se gere desemprego. Quando o nosso objetivo é que as empresas tenham capacidade de reforçar os seus investimentos para poderem aumentar o emprego, para poderem ser mais competitivas. Daí que a dívida nunca deve estar em curto prazo nas empresas, mas sim em médio e longo prazo na banca. É para isso que a banca existe. Então, por que razão não se fez a auditoria? Não se fez a auditoria porque eu tenho plena consciência de que não há nenhuma fatura escondida. Só haveria necessidade a uma auditoria se, eu admito que a oposição possa querer imaginar que alguma coisa não está bem, mas eu, como tenho plena consciência, como assumo os 12 anos de passado de gestão autárquica e sei que não há qualquer tipo de fatura escondida, já foi dito na Assembleia Municipal que há faturas devolvidas às Águas de Trás-os-Montes pelo litígio do preço e pelo litígio da forma como são medidas as águas residuais, porque a água da chuva também é medida como água residual, porque entra para a rede, e que a entidade reguladora, a ERSAR, diz que não deve ser. Mas as Águas de Trás-os-Montes é no feito. E é este litígio que temos nós e que tem todos os municípios do sistema multimunicipal, portanto, quer dizer que não estamos mal. Portanto, o resto, não há mais nenhuma fatura que esteja escondida. Para que é que a Câmara vai gastar algum dinheiro, não sei quanto, 30, 40, 50 mil euros, a fazer uma auditoria para me dar o resultado que eu sei, e além disso, se eu aceitasse que se fizesse uma auditoria, eu estava a dizer que o revisor oficial de contas que a Câmara de Chaves tem, que todas as câmaras têm de ter, para auditar as contas da Câmara, estava a fazer um mau trabalho. Eu não posso aceitar isso. Certo? Eu sei que... confiança, então, no revisor de contas? Total confiança. Ele tem colocado no relatório sempre a tal devolução das faturas às Águas de Trás-os-Montes. Quer dizer que nós também não lhe escondemos nada e ele não esconde nada ao pôr no relatório. Portanto, não há nenhuma necessidade de auditoria. Prometi na Assembleia Municipal que, uma vez aprovado o processo de saneamento financeiro, com o visto do Tribunal de Contas, durante o ano 2015, terei oportunidade para dizer na Assembleia Municipal, em primeira mão, e aos flavienses, em segunda mão, dizer-lhes que a Câmara de Chaves não tem dívidas de curto prazo. Não tendo dívidas de curto prazo e podendo os senhores vereadores
os senhores membros da Assembleia Municipal, qualquer flaviense, ter acesso às faturas que foram pagas, aliás, elas estão todas discriminadas uma a uma e pelo valor que representam no processo de saneamento financeiro, portanto está ali a auditoria feita. Se depois disso tudo pago, se vai dizer não se deve nada, então está o assunto resolvido. Se amanhã aparecesse então alguma dívida de alguma fatura de 2013, 2012, 2011, afinal havia uma fatura escondida. Porque é que esta fatura não foi paga no processo de saneamento financeiro? Podem ter a absoluta consciência de que isso não existem faturas escondidas. A gestão municipal foi sempre absolutamente transparente, foi sempre uma boa gestão e, como eu disse, a dívida acumulou-se por uma questão de oportunidade. Tive a oportunidade de distribuir na conferência de imprensa o volume de investimento invejável que Chaves fez nos últimos 2 anos. E mesmo no que levo de mandato, estamos com obras em desenvolvimento que no seu conjunto representam 20 milhões de euros. Reparem, não é por acaso que nos anuários estatísticos a Câmara de Chaves aparece nas primeiras 30 em investimento do país. E se nós compararmos a nossa dimensão populacional, a nossa dimensão financeira, no contexto dos municípios de Portugal, estamos bem abaixo, para aí, se calhar, de 100. Ora, estar nos primeiros 30, 2 anos consecutivos, só corrobora e confirma aquilo que eu estou a dizer. É que demos particular importância ao investimento, os equipamentos, uns construídos, outros em fase de construção. As pessoas às vezes realmente têm um bocadinho de memória curta, mas se lembrarem o que era, por exemplo, a Biblioteca Municipal antes de nós chegarmos à Câmara Municipal e o que é hoje a Biblioteca Municipal, o que eram os serviços operativos da Câmara, porque às vezes só temos alguma tendência para olhar para fora, mas nós também tivemos preocupação de olhar para dentro e dar qualidade de trabalho aos funcionários da Câmara. Quando chegámos à Câmara, os serviços operativos da Câmara estavam instalados no antigo matadouro. E sempre que havia algum vento, a cobertura em chapas de zinco, as chapas de zinco dançavam. E havia sempre o risco de uma se poder soltar e poder provocar algum acidente. Em poucas condições. Algum acidente louco, condições de conforto, etc. E hoje, verificar-se as instalações excelentes que têm, aí posso dizer, se calhar não estamos nos primeiros 30, se calhar estamos nos primeiros 10, em termos de qualidade de instalações para os serviços operativos. Hoje um funcionário da Câmara, um operário, pode entrar na Câmara de fato, que tem todo o direito a fazê-lo, como qualquer funcionário técnico ou administrativo, vestir o seu fato de macaco, chegar do serviço, tomar um banho e voltar a sair de fato como deve ser. O que quer dizer que temos instalações dignas e também tivemos aí essa preocupação. E foi um forte investimento. Foi preciso comprar as instalações e depois adaptá-las à função dos serviços operativos. Portanto, quer dizer que a nossa preocupação com os flavienses também esteve dentro da própria casa, dando melhores condições de trabalho aos funcionários da Câmara. Uma das obras que está em marcha é a requalificação das termas. Sabemos que as obras não terminaram no prazo que se havia pensado. Há algum prejuízo para a cidade, para a própria autarquia, porque os aquistas este ano não vieram? Como é que o Presidente pensa reverter esta situação? É realmente um lamento o facto de a obra não ter decorrido da forma como esteve programada, mas há aqui uma pequena explicação. Quando alguém dizia que a obra foi mal planeada, não havia possibilidade de a planear de forma diferente, porque estamos no fecho de um quadro comunitário. Mais uma vez, tivemos a capacidade, aproveitando a oportunidade de apresentar a candidatura e a capacidade de a ver aprovada. Porque isto, aqui não há sorte. A sorte dá trabalho, é preciso ter mérito. Lembro que nas candidaturas de regeneração urbana, nós tivemos 3 candidaturas aprovadas, num valor global de 25 milhões de euros, e como nós, só os municípios do Porto e Gaia. Portanto, reparem, com que municípios nos estamos a comparar e vejam a dimensão populacional de Chaves com Porto e Gaia. Se
não estivéssemos no fecho do quadro comunitário de apoio, quando apresentamos a candidatura e quando tivemos que fazer a consignação com o empreiteiro, tínhamos um ano de quadro comunitário pela frente. Num ano de quadro comunitário pela frente, não se pode planear fazer a obra em fases. Alguém poderá dizer, podiam ter feito em fases a intervenção primeiro numa aula, nem fosse 3 meses, e depois nos 3 meses seguintes na outra aula, e assim sucessivamente, e depois a ampliação. A verdade é que se um dos problemas do balneário que precisou de ser completamente requalificada, que é substituir integralmente, foi a rede elétrica do balneário, não era possível estar a fazer obras numa aula com o quadro elétrico permanentemente a disparar e a não prestar serviço de qualidade aos aquistas. É preferível desejar do que incomodar. Isto em qualquer circunstância na vida, não é só numa obra. É preferível ser desejado do que ser indesejado. E isto quer dizer que os aquistas que há longos anos vêm a Chaves fazer termas e descansar, recuperar, temperar e tratar da sua saúde, estão a desejar que chegue o ano 2015 e não saíram de Chaves a indesejar o funcionamento do balneário em condições precárias. Foi esta a atitude. Uma vez que não foi possível programar a obra em 3 anos, teve que ser num, então foi preferível fechar, com todo o prejuízo que isso trouxe, naturalmente, para a cidade, para o Conselho, para o próprio funcionamento da empresa municipal, mas está, imagino eu, no espírito dos aquistas, o desejo de que a primavera de 2015 chegue rapidamente para virem desfrutar de um balneário requalificado e a prestar melhor serviço a quem o utiliza.